Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Israel pôs-se a caminho com todos os seus bens e chegou a Bersabé, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Disse-lhe Deus numa visão noturna: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. Deus continuou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti um grande povo. Eu próprio descerei contigo ao Egito, e eu próprio te farei regressar. E será José que te há de fechar os olhos. Jacó partiu de Bersabé. Os filhos de Israel colocaram seu pai Jacó, bem como seus próprios filhos e esposas, nos carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também consigo os rebanhos e tudo o que tinham adquirido na terra de Canaã. Seguiram então para o Egito Jacó com todos os seus descendentes, seus filhos e netos, suas filhas e netas. Toda a sua descendência foi levada para o Egito. Jacó enviou Judá à sua frente ao encontro de José, para que este viesse ter com ele a Jéssen. Quando eles chegaram àquela região, José mandou atrelar o seu carro e partiu para Jéssen ao encontro de Israel, seu pai. Quando o viu diante de si, lançou-se-lhe ao pescoço, abraçou-o, chorando longamente. E Israel disse a José: Agora posso morrer, porque vi o teu rosto e tu ainda estás vivo. Palavra do Senhor. A salvação dos justos vem 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 do Senhor. Confia no Senhor e pratica o bem,
possuirás a terra e viverás tranquilo. Põe no Senhor as tuas delícias, e Ele satisfará os anseios do teu coração. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. O Senhor conhece os dias dos bons, e a herança deles será eterna. Não serão confundidos no tempo da adversidade, e nos dias da fome serão saciados. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. Afasta-te do mal e pratica o bem, e permanecerás para sempre. Porque o Senhor ama a justiça e não desampara os que lhe são fiéis. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é o seu refúgio no tempo da tribulação. O Senhor os ajuda e defende, porque nele procuraram refúgio. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos ensinará toda a verdade e vos recordará tudo o que eu vos disse. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Envio-vos como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tende cuidado com os homens. Hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e reis para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em saber como falar nem com o que dizer, porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer. Porque não sereis vós a falar, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai entregará o filho. Os filhos hão de erguer-se contra os pais e causar-lhes a morte, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes de vir o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se bem vos recordais, ontem a primeira leitura do livro do Gênesis narrava-nos o momento em que José se deu a conhecer aos seus irmãos. Eu sou José, a quem vendestes como escravo para o Egito. Aproximai-vos de mim. E José perdoa aquilo que os seus irmãos lhe fizeram. E hoje, o texto do livro do Gênesis, da primeira leitura, diz-nos que lhes confiou a missão, o encargo de trazer o seu pai para o Egito. E Jacó, com os seus filhos, com os seus netos, com os seus bens, com todos os seus haveres, emigra para o Egito. Irmãs e irmãos, este é o início de uma longa estadia do povo escolhido por Deus, o povo eleito, em terra estrangeira. E este povo só regressará novamente à sua terra 400 anos depois, no Êxodo, guiados por Moisés, quando ele for libertado da escravidão do Egito e fizer a sua peregrinação de regresso à terra prometida. Deus, nas palavras que dirigiu a Jacó, como nós ouvimos na primeira leitura, antes dele entrar no Egito, já fazia referência a este regresso. Não tenhas medo, Jacó, de descer ao Egito. Não tenhas medo, receio de ir para o Egito, porque lá eu de ti farei um grande povo, um numeroso povo. Eu descerei contigo ao Egito, mas eu te farei regressar. E Jacó, como abraça José quando o vê, cheio de emoção, pois durante tantos anos aquele homem viveu convencido na dor, no sofrimento, que tinha perdido aquele filho, que estava morto ou que não sabia onde. E Jacó abraça o seu filho e estabelece-se, vive com a sua família no território de Gósen. Irmãs e irmãos,
a nossa vida é feita de muitas viagens de ida e volta. Como Abraão, que teve que sair da sua terra de Ur dos Caldeus. Como José, que foi levado contra a sua vontade para o Egito. Como Jacó e a sua família, que tiveram que emigrar para o Egito à procura de melhores condições de vida. Cada um de nós, na nossa vida, muitas vezes experimenta o que é ser peregrino e o que é ser imigrante. Tantas vezes nós temos que percorrer êxodos que não estávamos à espera. Tantas vezes nós temos que percorrer caminhos que, à primeira vista, não nos parecem nada fáceis e nada agradáveis. Mas, apesar de tudo, como Jacó e como José, nunca devemos perder a esperança e a confiança. Nunca podemos duvidar da segurança que Deus nos dá e da confiança que Deus nos dá. Olhai para José. Vede como José interpretava aquilo que lhe aconteceu. Os meus irmãos venderam-me para o Egito. E ele interpretava isto da seguinte forma: foi o Senhor que me enviou ao Egito à vossa frente, para que assim viesse um bem maior para todos vós, para que agora eu que vim à vossa frente vos possa acolher e vos possa dar tranquilidade e estabilidade na vida. Por isso é que nós, mais uma vez, ao respondermos à primeira leitura, cantamos no Salmo a confiança no Senhor. Um salmo que nos convida a confiar em Deus. A confiar em Deus, que nos acompanha nas viagens da nossa vida com uma proximidade de Pai. E convida-nos a fazer o bem. O Senhor olha para aqueles que gostam dele, que o amam. O Senhor ama os justos e protege aqueles que nele se encontram na paz. Afasta-te do mal e pratica o bem. A salvação dos justos vem do Senhor. O Senhor protege e guarda aqueles que nele encontraram refúgio. É esta segurança, é esta confiança que Jesus, o Filho deste Deus, único e verdadeiro, dá a todos nós e dá aos discípulos. Ouvimos-lo agora no texto do Evangelho. Jesus, antes de enviar os seus discípulos, avisa-os. Sim, e de proclamar o reino de Deus, mas aviso-vos já, a vida não vai ser fácil. Ireis ter perseguições e sofrimentos. E por causa disto, recomenda aos seus discípulos que pratiquem a prudência e a simplicidade. A prudência das serpentes e a simplicidade das pombas. A prudência das serpentes, que é o saber discernir a presença dos lobos. Não provocar inutilmente os opositores. A simplicidade das pombas, que é não andar com vidas duplas e sem fingimentos. Sim, ireis ser odiados, ireis ser levados aos tribunais, ireis ser perseguidos e mortos, mas eu estou convosco. Mas o Senhor está contigo. O Espírito Santo iluminar-te-á para o que deves dizer e o que deves fazer em cada momento. Quando São Mateus escreve o seu Evangelho, já a comunidade cristã tinha experimentado a perseguição e o martírio. Já tinham sido martirizados o Tiago, Estevão, Pedro e Paulo. E a Igreja, ao longo da história, tantos problemas internos e externos teve de enfrentar. Mas a todos venceu, guiada pelo Espírito Santo, mesmo apesar de passar por alguns momentos de provação e de vergonha.
Às grandes crises da Igreja sucedem-se momentos sempre áureos da Igreja. E na nossa vida, na vida de todos os dias, bem sabemos como é difícil, se quisermos ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, como é difícil pregar Jesus Cristo. E porquê que é difícil? Nunca foi fácil. E porque continua a ser difícil pregar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho? Porque a nossa sociedade não se pauta muitas vezes pelos critérios do Evangelho. A verdade dói. A verdade incomoda. A mudança de vida exige. E às vezes alguns não estão para aí virados. Em muitas áreas da nossa sociedade não existe Evangelho. Onde existe mentira, subornos, falsidades, difamações, não há Evangelho. E alguns também não querem que haja Evangelho. Mas isto não deve ser motivo. Mesmo que nos persigam, mesmo que nos abafem, não podem abafar, nem sufocar a palavra da verdade, a palavra do amor, a palavra da misericórdia, a palavra de Deus, porque ela é sempre viva e sempre eficaz. Há sempre muito que fazer. Há sempre muito onde anunciar a palavra de Deus. Se não te aceitam neste lugar, nesta terra ou nesta cidade, vai para outra. Se não gostam de ti aqui, vai para outro lado. O mundo é grande, a seara é grande. Vive o ir por todo o mundo. Porque às vezes podes incomodar com a tua verdade e com a transparência cristã onde tu estás. Dói àqueles que vivem simplesmente a sonhar com poder, ambição e estar muito mais superiores e altos que os outros. Isso não é vontade de Deus. Isso não é a verdadeira imagem de um cristão e da Igreja. Há muito que fazer. Apesar das contrariedades, apesar das tribulações, o Senhor nos garante hoje no Evangelho: aquele que permanece firme, aquele que é perseverante, esse sim salvar-se-á e ganhará o reino de Deus. Irmãs e irmãos, os discípulos de Jesus terão de sofrer perseguições como ele sofreu, mas também com ele participarão na glória. Apresentemos ao Pai as nossas súplicas, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos membros das várias igrejas cristãs, para que partilham o amor de Cristo até ao martírio, para que o Espírito desperte em todos o desejo da unidade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Santo Padre Francisco, para que por intercessão da Virgem Santa Maria saúde os enfermos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhes foi confiado, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos discípulos enviados pelo mundo fora, para que sejam simples como as pombas, mas sejam prudentes como aqueles que os perseguem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm de ganhar a vida em países estrangeiros, para que não tenham medo dos sacrifícios que os esperam e sintam a presença amorosa do Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pais e pelos filhos
a quem a vida separou, para que um dia voltem a abraçar-se e a sentir a felicidade de viver juntos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis das comunidades paroquiais, para que ensinem a vencer o mal com o bem e a não ceder à tentação de vingança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldade, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, não permitais que os discípulos do vosso Filho esqueçam as recomendações que lhes fazeis. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano,
vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos
que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o
Só no Espírito de Deus podemos caminhar. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. Só no Espírito de Deus podemos caminhar. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito. Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico oragli objetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre o escolho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, não esqueçamos hoje a mensagem de Jesus. Na nossa vida, na vida de cristãos e de bons cidadãos, é necessário vivermos sempre na prudência das serpentes e na simplicidade das pombas, na certeza também que seremos sempre ajudados pela força e pela coragem do Espírito de Deus. Um dia muito feliz para todos vós e àqueles que ainda hoje regressam às suas casas, desejo uma boa viagem e ide com cuidado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças